Tá. Bom dia a todos. Estamos entrando ao vivo aqui na Rede Humanidade, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Nossos visitantes, nossos internautas queridos já estão chegando aqui. Felipe Pierre, seja bem-vindo, Felipe. Aqui presencialmente já temos a estimada professora Simone Bittencourt. Seja bem-vinda, professora, uma alegria muito grande. Chegando aqui também, Luiz Gustavo Mota, diretamente de São Paulo. Luiz Gustavo, que mantém o portal Positivismo Religioso, querido. Também o irmão confrade Maximiliano Martins Pinheiro, também, querido colaborador, benfeitor da humanidade. Sinara Maria, querida, minha mãe querida, também sempre participando aqui. Uma alegria muito grande. Estimados benfeitores e benfeitoras da humanidade, muito importante a presença de vocês. Vamos aguardar mais alguns instantes e já iniciaremos a leitura da prédica e do calendário. No calendário concreto, estamos no mês de Moisés, na última semana do mês de Moisés, o mês da teocracia inicial. E no calendário abstrato, estamos no mês da humanidade, na última semana do mês da humanidade. Vamos então aos estudos do mês de Moisés. Farei a leitura da penúltima e da última semana de Moisés. Na penúltima semana, dia 15, o chefe do dia é Furri. Furri, que na mitologia chinesa ele é o primeiro homem. Ele era um híbrido entre um animal e um homem, e ele foi tido na mitologia como o primeiro homem, né? Depois temos Lao Tse, o grande Lao Tse, autor do livro Tao Te Ching, né? Das ideias importantes, do equilíbrio, do caminho do meio. Depois temos Meng Tse. Depois Augusto Conte, dia 18, homenageia os teocratas do Tibete. Dia 19, os teocratas do Japão. Dia 20, já aqui na América Latina, Manco Capac. E dia 21, o grande sábio chinês Confúcio. A filosofia de Confúcio é linda, temos grandes frases, célebres frases, citações de Confúcio. Bom dia, querido confrade Luiz Edmundo da Costa Leite, que alegria, estimado benfeitor da humanidade, presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, também Renato Westphalen, da histórica família Westphalen, de grandes positivistas, principalmente o mestre Moisés Westphalen, que foi guardião, líder aqui da casa também por muitos anos. Então temos o Confúcio como chefe da penúltima semana. Confúcio, ele sistematizou a filosofia chinesa e até hoje é uma referência do conhecimento, não é, ligado ao confucionismo. E ele tem frases célebres, uma delas é aquela que diz que o ser humano que vive daquilo que gosta não precisará trabalhar um dia de sua vida. Isso é muito importante, né? Tem uma outra frase que eu acho muito interessante, que é abordar uma questão certa pelo lado errado é quase a mesma coisa que errar. Muito importante, Confúcio, um grande sábio. Importantíssima a obra de Confúcio. Na última semana de Moisés, nós temos no dia 22 Abraão, depois Samuel, dia 24, Salomão, o grande rei Salomão. Então já dá para perceber, né, que ele visita o Oriente, e agora no Oriente Médio ele já começa a visitar os primórdios do judaísmo, do cristianismo, agora com Isaías, com São João Batista, e depois o islamismo, Harun al-Rashid, e por último o chefe da semana, Maomé, o grande líder islâmico, Maomé. Então, quem fizer o estudo do mês de Moisés irá se deparar com uma riqueza cultural, histórica muito grande, ligada aos grandes teocratas, os grandes religiosos do passado, não é?
Numa, Buda, Confúcio, Maomé. É um mês muito rico, de muita sabedoria. Então recomendamos o estudo do mês de Moisés, o mês da teocracia inicial. Lembrando que a teocracia foi praticada por mais de 25 mil anos, em comparado, né? E o politeísmo teocrático, mais de 25 mil anos, em comparado ao monoteísmo teocrático, que tem pouco mais de 2 mil anos. Então, a teocracia politeísta foi a grande expressão, não é, dos teocratas do passado. E mais recentemente o monoteísmo, nos últimos 2 mil anos. Também muito importante. Fica então o nosso agradecimento, a nossa homenagem a todos os grandes teocratas do passado, aqui representados pela figura de Moisés. Essa semana tivemos uma data muito importante, que foi o aniversário de Auguste Comte. O aniversário de Auguste Comte, muito importante. Então, após o estudo do catecismo, eu farei uma leitura de um texto que eu separei. Não será a primeira vez que eu leio esse texto, mas ele é muito interessante. E ele aborda questões muito desconhecidas do grande público, como detalhes da infância, da adolescência e da juventude de Comte. E é o que eu vou me deter mais. Para entender um pouco mais sobre essa mente brilhante que foi Auguste Comte, temos que saber a sua origem, a sua infância, sua adolescência, seus dilemas, não é? Todas as questões ligadas à sua formação intelectual, moral, cultural. Então, em breve, faremos esse estudo logo após o estudo do catecismo. Saudar a presença do irmão querido, confrade Jorge Volney Gomes. Seja bem-vindo, Jorge Volney. Sempre uma alegria te ter aqui conosco. Vamos então ao estudo da quarta prédica. Sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Querida Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos, reverenciando também os mestres do passado, aqui representados por Auguste Comte, também pelo mestre Capelli, homenageando o mestre Capelli, homenageio todos os líderes, todos os guardiões que já estiveram à frente da doutrina aqui, não é, em Porto Alegre, no Brasil e em todo o planeta. Lembrando dos grandes mestres como Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Pedro Bertomé de Mendonça, não é, Pereira Barreto, Danton Voltaire Pereira de Souza, e aqui Mozart Pereira Soares, Salvador Petrucci, Moisés Westphalen, Vitório Veloso, Joaquim José Felizardo Júnior, João Luiz Faria Santos e o estimado e inesquecível Carlos Torres Gonçalves. Com o sinal religioso que me foi ensinado pelo mestre Capelli, iniciamos então o estudo do catecismo. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Vamos ao estudo da quarta prédica. Concepção geral da religião, suas condições afetivas. A palavra religião não quer dizer crença sobrenatural. É muito importante esta conscientização. Religião não é sinônimo de sobrenatural. Não quer dizer crença sobrenatural. A palavra religião é o estado de completa harmonia individual e coletiva. A verdadeira religião deve tratar do físico como do moral. Não é? Temos que cuidar das questões físicas, materiais, mas também das questões morais, psicológicas, éticas. Né? Ela depende tanto do coração como do espírito. Bom dia, Dona Eliana Tito, que alegria, minha amiga. Um grande abraço, Dona Eliana, viúva no inesquecível mestre Capelli. E também a estimada sacerdotisa da humanidade, querida professora Zélia Helena Dendena Sampaio, não é? Ilustre integrante da Academia Rio-Grandense de Letras, grande intelectual, poetisa, escritora. Seja bem-vinda, professora Zélia. Lembrando da professora Zélia, lembro também do nosso querido mestre Raul Selva, inesquecível Raul Selva.
sempre presente na nossa memória. Então, seguindo, a verdadeira religião deve tratar do físico e do moral. Ela depende tanto do coração como do espírito, isso é, do amor e da fé. Há fora de nós uma potência superior que domina a nossa existência. Ninguém duvida disso, não é, professor? Existe uma potência fora de nós que nós não controlamos. Não é? Não temos como interferir na rotação dos astros, não é? No movimento das galáxias. Isso fica muito além da nossa capacidade. Então nós temos que submeter a esta grande potência externa. Chamem como quiser, não é? Podem chamar de natureza, de energia, de cosmos. Alguns podem chamar de Deus, não é? Os deístas, os teístas. Mas que, sem dúvida, existe uma potência externa muito maior que nós não controlamos. Não é? E ela domina a nossa existência. Subordinar o egoísmo ao altruísmo é o principal problema humano. Entendendo essa frase, nós entendemos a moral positiva. A moral positiva consiste em viver para outrem, comprimir, suprimir, reprimir os impulsos egoístas e projetar, expandir, amplificar os instintos altruístas, que é o mais importante, nos tornarmos mais generosos, mais empáticos, mais solidários, mais justos. Esse é o grande desafio da moral positiva, não é? E comprimindo o egoísmo e projetando, expandindo o altruísmo, nós deixaremos um mundo melhor, mais justo, com mais equidade, mais igualitário, certo? Viver para outrem. Essa frase derivou dela um neologismo kantiano, a palavra altruísmo, criada por Auguste Comte. Viver para outrem. Eis a suprema lei do dever e da felicidade. Vejam que lindo, né? Viver para outrem é a suprema lei do dever e da felicidade. Então, com esse estudo, concluímos o resumo da quarta prédica sociocrática. Dia 19 de janeiro celebramos o aniversário de Auguste Comte, uma data muito importante, foi amplamente divulgada. Divulgamos uma imagem muito bonita feita pelo artista plástico Sanzol, no projeto Arte Positiva aqui da Igreja Positivista, que é uma nova imagem criada especialmente aqui para a igreja, para a nossa iconografia, do rosto de Auguste Comte. Então divulgamos dia 19 esta obra de arte belíssima e fizemos a homenagem, mas eu gostaria de fazer hoje uma leitura especial, que é um texto, não é, do livro de Elmar Bonis, chamado A Espada de Floriano, e é um compêndio de pesquisadores que ele nos trouxe, professor Mozart, Ivan de Barros Lins, e Sérgio da Costa Franco, e tantos outros pesquisadores. Ele fez um compêndio de muitas informações ligadas à vida e à obra de Comte. E eu farei a leitura da primeira parte, que é muito interessante, ligada à infância e à adolescência de Comte. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Esse era o nome completo de Auguste Comte. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Nascido na França em 19 de janeiro de 1895. 1898. Já 19 de janeiro de 1898, em Montpellier. O pai de Comte era um burocrata provinciano, não é? Um funcionário modelo. Ele tinha a ambição de ser um funcionário modelo. Nem os grandiosos acontecimentos que estremeceram a França desde a queda da Bastilha mexeram com ele. Ignora a enciclopédia, não frequenta clubes, não joga e não pertence a grupos, diz um biógrafo. Da mãe de Comte, sabe-se que era católica,
ao ponto de burlar a proibição de ritos religiosos na França revolucionária para batizar o filho às escondidas. Comte foi batizado católico durante o período da Revolução Francesa, um período que era proibida a religião católica na França. Aos 9 anos de idade, Isidore Auguste foi internado no Liceu de Montpellier, cidade onde ele nasceu. Os liceus criados por Napoleão Bonaparte tinham disciplina militar. Metidos num uniforme cinzento, distribuídos em pelotões sob o comando de quartéis-mestres, cabos ou sargentos. Os internos eram vigiados por chefes de disciplina, que controlavam desde as mesas de refeições até as salas de estudo, descreve professor Mozart Pereira Soares, num livro dedicado aos 200 anos do positivismo no Brasil. Professor Mozart, que já foi guardião aqui dessa casa. Querido e estimado professor Mozart Pereira Soares, antecedeu o mestre Capelli. Isidore era um pré-adolescente frágil, de aspecto até doentio. Estava sempre lendo. Aos poucos revela-se também rebelde e chega a liderar um movimento contra o estatuto que obrigava a ler versículos da Bíblia no Novo Testamento na hora das refeições. Comte faz uma revolução no liceu, ele faz um motim com os alunos, contestando a ordem, do estatuto de ler versículos da Bíblia na hora das refeições. Já mostra aí sua personalidade forte, não é? Atrita-se frequentemente com os vigilantes do internato. Seus biógrafos registram que num desentendimento com o vigilante, teve a orelha ferida por um pontaço de sabre. Veja, o Comte ele tinha um pedaço da orelha arrancado por um pontaço de sabre, num desentendimento com o vigilante. Vejam só. Apesar destes incidentes, quando ele completou o curso aos 14 anos, o diretor do liceu pediu autorização ao seu pai para que Isidore ficasse na escola no estudo das ciências. Os professores já haviam percebido aptidões excepcionais nele. Sua memória é capaz de reproduzir uma página inteira lida uma só vez. Já era lendária na escola. Era chamado o filósofo pelos colegas. Olhem bem, hein? Comte era chamado, ele tinha o apelido de o filósofo por seus colegas. Saudar aqui a presença dos representantes da Rádio da Lomba do Pinheiro também aqui conosco. Sejam bem-vindos. Comte defendia as ideias republicanas e vivia os sobressaltos de um caso amoroso com uma mulher casada, 5 anos mais velha, que tocava harpa e lhe previa um grande futuro. Comte era muito dado a paixões, não é? Ele teve uma série de paixões e muitas delas com mulheres casadas na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, né? E ela dizia: tu serás um grande homem, teu nome brilhará ainda mais do que esses que vivem a exaltar. Olha só que interessante, hein? Esses que vives a exaltar. Dizia-lhe: o caso morreu quando ele teve que deixar Montpellier para seguir seus estudos. Com a estatura de 1,59 m, ele era de uma estatura muito baixa, marcado pela varíola, com uma cicatriz na orelha direita. Essa é a descrição sumária de Comte, aos 16 anos, na ficha de ingresso da Escola Politécnica de Paris. Ele dirá anos depois: Paris não é uma cidade, Paris é a França, é o Ocidente, é a Terra. Por enquanto está submetido à rotina da escola, que descreve com um amigo: às 2h30 fecham-se os refeitórios e entramos no recreio, até às 5. Nesse intervalo vai-se à biblioteca, que é belíssima, ou à sala de diversões, ler jornais. A sala de diversões era para ler jornais. Leitor ávido, Comte se interessa por tudo. Em sua mesa de estudos vêem-se mapas, as constituições da França, dos Estados Unidos, discursos e manifestos dos homens da Revolução Francesa. Fazia suas lições sempre rapidamente e passava a auxiliar o professor, orientando os colegas com maiores dificuldades.
desde cedo ele já demonstra sua vocação por ser professor. Ele terminava a lição antes de todos e, após isso, ele iria auxiliar os colegas. Muito cedo declarou-se republicano e partidário exaltado da convenção que atribuía as principais conquistas nacionais: a abolição da escravatura, a abolição da realeza, a separação entre Estado e religião. Depositava suas esperanças nos jacobinos, mas repudiava a ambição sanguinária de Robespierre. Dizia que o verdadeiro sentido da Revolução de 1789 estava na palavra fraternidade. Quanto a Napoleão, lamentava que a França da Revolução tivesse caído nas mãos de um estrangeiro, incapaz de compreender o sentido mais profundo da grande revolução. A grande glória da França não está em atirar-se sobre as outras nações para curvá-las ao seu jugo, mas sim em merecer sua estima e aprovação. Olha que interessante, não é? Que a França iria liderar pela capacidade intelectual, cultural e não pela força. Mas quando Bonaparte desembarcou em Toulon, vindo do exílio para salvar a França ameaçada, ele assinou junto com os colegas que queriam se preparar para a defesa do país, no que foram atendidos com o envio de armas e alguns canhões. A Escola Politécnica se transforma num quartel, com armas e canhões para defender a França. Saudar a presença, doutora Vaida Norvillait, que alegria, sempre uma alegria tê-la aqui conosco, diretamente da Lituânia, e também desenvolve importantes trabalhos em Nova York, na New School for Social Research, Universidade de Levi-Strauss. Muito importante, doutora Vaida, que alegria. Na escola, o que incomoda Isidore é a disciplina rígida. A certa altura, ele começa a liderar atitudes de desobediência. É punido por ter regressado após a hora de recolher-se, por estar lendo na aula de desenho, por cantar na aula de estudos. Ele gostava muito de cantar, de música, né? Por desrespeito a um inspetor, uma série de alterações, uma série de infrações ele cometera no passado. Acaba expulso da escola e entregue à família, sob vigilância da polícia. Vejam que grave isso, né? Em sua ficha escolar ficou registrado que era medíocre em desenho e um faccioso insubordinado. Sem ter como sobreviver em Paris, ele volta para Montpellier. Trocou os estudos de geometria descritiva, mecânica, cálculo, química e física pelas aulas de medicina no curso local. Ele chegou a cursar medicina em Montpellier. Bom dia, estimado confrade Cipriano César Teixeira Mendes, estimado benfeitor da humanidade. Muito obrigado pela presença, sempre uma alegria te ter aqui conosco. Bisneto do grande Raimundo Teixeira Mendes, autor da Bandeira Nacional. Ele não se demorou no curso de medicina. No ano seguinte já está em Paris novamente. Instala-se na rua Richelieu, em frente à Sorbonne, dá aulas de matemática para completar a mesada curta que recebia da mãe. Ele tinha muita dificuldade financeira, né? Um aluno desse tempo o descreve como um moço de pequena estatura, mas forte, escrupulosamente barbeado, vestido de preto, como se fosse cear fora de casa. Gravata branca tão lisa como se saísse das mãos de uma passadeira, e chapéu lustroso como o pelo de um cavalo de carreira. Olha só, hein? Ele era muito asseado, muito caprichoso, né? Nas suas vestes, né? Até na forma de barbear, escrupulosamente barbeado, né? Consta que nessa época passou fome, né? Mas nada de abater-se. Lidera uma associação de licenciados da Escola Politécnica
e é investigado pela polícia. Sua casa é vigiada. Refere-se ao jovem insurreto Isidore Conte. Nessa época, sonha em viver nos Estados Unidos, a pátria de todos os republicanos do mundo. O chefe da missão militar francesa promete contratá-lo para organizar em Washington uma escola politécnica. Vejam só que interessante, não é? Ele se prepara com entusiasmo para a viagem. Considera a Federação Americana o refúgio da liberdade e da igualdade, onde poderia desenvolver-se um regime de regeneração da humanidade, através de uma profunda revolução de costumes e crenças. Ele acreditava que os Estados Unidos era o grande farol da República e do humanismo no planeta. Ele se prepara com entusiasmo para a viagem, considera a Federação Americana refúgio da liberdade e da igualdade, onde poderia desenvolver-se um regime de regeneração da humanidade através de uma profunda revolução de costumes e crenças. Toma aulas de inglês, estuda história e geografia dos Estados Unidos, lê as biografias de Washington, Jefferson, Lincoln, Benjamin Franklin e mantém sempre sobre sua mesa um exemplar de 1783 da Constituição dos Estados Unidos da América. Vejam só, o livro de cabeceira de Conte era a Constituição dos Estados Unidos da América. Muito importante. Queria, ao que parece, chegar casto ao paraíso social. Escreve a um amigo: não ignoras em mim a avassaladora paixão que tenho pelas mulheres e as loucuras que já fiz por elas. Não te assombres se confesso que há mais de 3 meses não tenho a reprovar-me neste sentido. Ou seja, os últimos 3 meses, antes da suposta viagem, ele vinha praticando uma vida casta, afastado das perdições que sempre atormentavam a sua mente, não é? Ele era muito atormentado pelos desejos da carne, pelas mulheres, não é? E nesses últimos meses ele tenta uma convivência casta consigo mesmo. Mas o sonho da América se frustra. O plano da escola em Washington foi adiado, sem data. O que importa? Que eram, afinal, os cargos, os ganhos materiais? Uma carreira filosófica e política só poderia florescer num clima de liberdade crítica. Para sobreviver, Conte faz traduções de obras científicas e colabora nas pesquisas sobre geometria descritiva do professor Hackett, da Faculdade de Ciências. Foi assim, aos 20 anos, vivendo precariamente, cheio de ambições, que conheceu o conde Henrique de Saint-Simon, 38 anos mais velho que Conte. O conde é uma figura controvertida. Lutou na Guerra da Independência dos Estados Unidos, onde foi ferido e preso. De volta a Paris, segue uma vida pontilhada de lances novelescos, entre aventuras financeiras, propaganda de ideias e paixão pelo jogo e pelas mulheres. Foi no monarquista, mas agora renegou o título de conde. Bom dia, Vitor. Tudo bom, irmão? Foi monarquista, mas agora renegou o título de conde e tem ideias de republicano extremado e grande sensibilidade para um negócio novo, a publicidade. Em sua pequena gráfica imprime folhetos de propaganda das ideias lucrativas e manifestos revolucionários. Essas eram as atividades de Saint-Simon na época. Era, como dizem, um utopista, que idealizava a sociedade do futuro como uma espécie de Estado-nação, na qual os líderes da indústria assumiriam funções políticas, atribui-se a ele e a Conte o termo desenvolvimento, é um neologismo de Saint-Simon e de Conte, a palavra desenvolvimento, com sentido de progresso material e social. Imaginava uma economia planejada que regulasse o desenvolvimento da nação como um todo. Os industriais e seus financiadores seriam os missionários do novo credo, que Saint-Simon julgava ainda cristão.
as classes mais numerosas e sofredoras seriam incorporadas e protegidas pela sólida união da indústria e do governo. Era, em síntese, o ideal reformista do Estado-providência. São ideias de Saint-Simon que influenciaram muito Comte. Em 1817, em colaboração com o secretário, o Conde publica um livro da organização da sociedade europeia e da necessidade dos meios de reunir os povos da Europa em um só corpo político, conservando cada um sua independência. Vejam só, né? Ele já propaga o prenúncio do que hoje seria a unificação europeia. O Conde de Saint-Simon era um visionário, realmente. Saint-Simon também acreditava que um espírito emancipado não poderia mais acreditar em Deus, não é? Um Deus no céu, povoado de anjos, ou no inferno com demônios. Isso era inadmissível para a nova mente humana, o novo espírito emancipado. Era preciso acreditar na ciência para dar conta não apenas dos fenômenos da natureza, mas também dos problemas sociais e espirituais. A psicologia seria uma ciência positiva como as demais, capaz de reger a moral e a política. Dois poderes, um espiritual e outro material, deveriam dominar o mundo. O desafio é estabelecer um equilíbrio entre eles. Aí, Saint-Simon já demonstra a importância do Estado laico, do equilíbrio entre o poder temporal e o poder atemporal. Eu não irei além na leitura porque minha intenção realmente era visitar a infância, a adolescência e a juventude de Augusto Comte. Sua fase adulta nós já conhecemos bem, não é? Estudamos elas. Exatamente, Vitor. Exatamente, Vitor. Então a minha intenção foi mostrar para vocês aqui no Templo e na Rede Humanidade todo o percurso que o jovem Comte traçou, não é? Desde a sua infância difícil, da sua relação com a mãe, seus problemas de disciplina na escola, da sua insatisfação com a monarquia, com a teocracia. Então, esse jovem rebelde, indisciplinado, que foi vigiado pela polícia, foi tido como um subversivo na França napoleônica, se torna um dos maiores pensadores que a humanidade já produziu. Então, é muito importante estudar a infância, a juventude dos grandes líderes, dos grandes pensadores. E vejam a admiração que ele tinha pelos Estados Unidos da América, o lugar onde a República e os pensamentos liberais poderiam frutificar, florescer. E o livro de cabeceira de Comte por muitos anos foi a Constituição norte-americana. Vejam que interessante isso, não é? Uma França teocrática, imperialista, ele já visualizava, né, um futuro republicano, que de fato se consolidou. Então fica a minha homenagem, a minha admiração, a nossa admiração pelo jovem Augusto Comte, que trouxe essa doutrina belíssima de aperfeiçoamento humano, de iluminação humana, não é? Então esses foram os estudos em homenagem ao aniversário de Augusto Comte, que foi essa semana, dia 19 de janeiro. Celebramos o natalício de Comte. Uma outra questão importante, quero agradecer a todos que colaboraram essa semana. Passamos por um momento difícil de escassez de recursos. Esse mês, infelizmente, foi um problema. A CE, com a nova administração, né, a energia elétrica aqui do estado do Rio Grande do Sul, com a nova administração da Equatorial, ela não tem mais tolerância de atraso. Em uma ou duas semanas de atraso, a luz é cortada. E nós não sabíamos disso. Atrasamos, como sempre atrasamos, mas sempre pagamos a luz aqui do tempo, mas essa semana ela foi cortada. Eles modificaram os prazos e nós não sabíamos. Mas, apesar de não termos recursos, rapidamente a comunidade se mobilizou. Quero agradecer a todos os confrades, confreiras queridos, não vou citar todos os nomes, foram muitas pessoas que colaboraram, desde importâncias simbólicas pequenas até importâncias maiores, e conseguimos juntar o necessário para colocar em dia a nossa conta de luz.
Então agradecer a professora Simone também, sempre colaborando com a nossa lojinha beneficente, doando artigos de vestuário, de utensílios. Muito obrigado, professora, pela ajuda. E agradecendo aqui presencialmente a professora Simone, eu agradeço também todos que colaboraram. Cipriano, estou vendo aqui, professor Luiz Edmundo, dona Eliana Tito, muitas pessoas queridas, Maximiliano Martins, a Sinário Francisco, muitas pessoas queridas que colaboraram com nossa campanha. Então fica o nosso agradecimento, saudar a presença, Cristiano Westphalen também aqui conosco. Querido Cristiano, um grande abraço, Cristiano. Sempre importante te receber aqui. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a prédica sociocrática aqui na Rede Humanidade. E comunico que estamos em dificuldades. Ainda não foi sanado totalmente nossas questões financeiras. Temos despesas de taxas, de contador, de advogado, de manutenção. Então a luz foi só um paliativo, só um dos problemas que foi sanado. Então continuo fazendo o apelo. Quem puder contribuir, colaborar com a campanha, faça um Pix positivo. Está ali a nossa chave Pix, que é o CNPJ da igreja. Muito importante a ajuda de todos. Tem sido assim há mais de 100 anos, então não será diferente. A casa continuará sendo mantida com a ajuda da congregação, dos confrades e das confreiras. Muito obrigado a todos. E estamos enfrentando questões judiciais, estamos enfrentando necessidades muito grandes. Conseguimos o registro da palavra religião da humanidade, mas ainda temos a disputa pela palavra positivismo, que está sendo questionada pelo curso preparatório pré-vestibular positivo de Curitiba. Então temos brigas fortes, ferrenhas pela frente, mas iremos vencer. Temos um litígio também fundiário aqui, com residentes aqui que não estão pagando as taxas, o aluguel, e nós estamos movendo uma ação judicial. Isso é custo, isso é despesa, não é? Temos uma série de problemas aqui que estão sendo resolvidos, mas precisamos da ajuda de vocês. Muito obrigado, Luiz Edmundo, Cipriano, Maximiliano, Sinara, Francisco, todos que colaboraram com a nossa campanha, a professora Simone. Então essa foi a mensagem desse domingo. E não se esqueçam, todos os domingos às 11 horas estamos aqui, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul para o mundo. E não se esqueçam, positivista de verdade está na Rede Humanidade. Encerro então essa prédica que foi muito importante, dedicada à memória de Augusto Conte e ao aniversário, ao natalício do grande mestre, do filósofo maior, do grande sacerdote mor da religião da humanidade. Farei agora um pouco de música para elevarmos o nosso espírito, o nosso silêncio interior, na nossa meditação, preparar, não é, nossa mente para uma semana profícua e positiva. Muito obrigado a todos, saúde e fraternidade a todos. Fiquem agora com um pouco de música para elevar o nosso espírito. Muito obrigado pela presença, saúde e fraternidade a todos.
Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui presencialmente, professora Simone Bittencourt, querido Victor. Uma alegria muito grande sempre recebê-los aqui, todos os demais participantes. Aqui na Rede Humanidade fica o meu agradecimento também a todos que estiveram aqui presentes. Doutora Vaida Norvilaite, Luiz Edmundo da Costa Leite, Cipriano Teixeira Mendes, Dona Eliana Tito, Maximiliano Martins Pinheiro, Sinara Maria de Oliveira, Francisco Luiz de Oliveira, muitas pessoas queridas, Cristiano Westphalen, Renato Westphalen, não é? Felipe, Pierre, muitas pessoas queridas participando aqui conosco. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana, saúde e fraternidade a todos, e domingo que vem às 11 horas estaremos aqui. Também estou vendo aqui o meu querido confrade Renner Balduino dos Santos, a Silvia, a Raquel também, muito obrigado pela presença. Domingo que vem às 11 horas estaremos aqui, ao vivo, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, para todo o planeta. E não se esqueçam, Positivista de verdade está na Rede Humanidade. Tenham todos um ótimo final de domingo, saúde e fraternidade. Obrigado, professora.